Olá pessoal, continuando nossos estudos de fisiologia vegetal, estamos a respiração. Depois de fotossíntese, do movimento no floema, vamos ver agora a respiração. Então, inicialmente tem que lembrar que a planta tem um metabolismo. Né? Ela tem a fotossíntese, né? Onde ela absorve gás carbônico, onde ela emite O2, a transpiração que emite, né? Transpira água na forma de gás, e a respiração que vai absorver gás oxigênio e também emite gás carbônico para a atmosfera. No contexto geral, a respiração e a fotossíntese são reações redox intercaladas, né? Uma depende da outra. Enquanto na fotossíntese, que ocorre nos cloroplastos, eu tenho a fixação de carbono na produção de glicose e liberação de O2, durante a respiração das mitocôndrias, isso em qualquer organismo vivo, nós temos a oxidação com auxílio do gás oxigênio, essa molécula orgânica sintetizada, liberando gás carbônico e água, que são produtos para a fotossíntese, são reagentes para a fotossíntese. A respiração em si, ela é a produção de energia ATP via uma cadeia fosforilativa. Todas as células existentes são capazes de respirar, tanto procarionte quanto eucarionte. Então, nos eucariontes, a respiração é realizada nas mitocôndrias, enquanto nos procariontes, ela é realizada na face interna da membrana plasmática. Na face interna da membrana plasmática, das células bacterianas, por exemplo, tem proteínas que vão oxidar o oxigênio que está entrando. A respiração vegetal é importante para dois processos. Primeiro, para a síntese de ATP, que é o que a gente já conhece quando se estuda a respiração celular. Entretanto, a respiração ela é um processo muito importante, especialmente nas células vitais, porque ela está interligada com vários processos metabólicos, como síntese de outros compostos, síntese de hormônios, por exemplo. Ou seja, alguns compostos intermediários da respiração vegetal servem como esqueleto de carbono para outros produtos orgânicos da célula. Tá? Lembrando que a respiração ocorre nas células eucariotes, ocorre nas mitocôndrias, e essa é a estrutura de uma mitocôndria. Lembrando que ela foi uma bactéria fagocitada milhões de anos atrás e permanece em endossimbiose com as células. Então tem a membrana externa, que tem composição de eucarionte, a membrana interna, que tem composição procarionte, que ela é toda invaginada, formando as cristas mitocondriais. Há um espaço entre essas membranas, nós chamamos de espaço intermembranoso. Há um líquido interno, como se fosse um citoplasma, chamado matriz mitocondrial, que contém água, proteínas, lipídios. E existe ribossomos, porque tem síntese proteica, tem DNA, né, algumas fitas de DNA próprio da mitocôndria, e tem grânulos como de lipídios. Aqui a gente tem uma fotografia de eletromicroscopia, onde nós temos a mitocôndria, nós vemos as duas membranas, externa e interna, vemos as cristas mitocondriais, né, as invaginações da membrana interna, vemos a matriz mitocondrial e alguns grânulos. Aqui ao redor nós conseguimos perceber com retículo endoplasmático rugoso, né, com seus ribossomos aderidos na superfície. E nós temos alguns tipos de respiração. Então, dependendo do aceptor final de elétrons, a respiração ela pode ser aeróbia ou anaeróbia. Aeróbia, quando o aceptor final de elétrons é o gás oxigênio. Então, nós temos a glicose, ela vai ser oxidada pelo gás oxigênio. Lembrando que não é um pleonasmo, a oxidação não é obrigatoriamente com o gás oxigênio. É qualquer elemento, qualquer molécula que tenha potência redox maior do que outra. E liberando gás carbônico e água, o processo que nós conhecemos sempre nos estudos. E temos a respiração anaeróbia, onde depois de passar por todo o ciclo respiratório, o aceptor final não vai ser o gás oxigênio. Pode ser o enxofre bruto, nitrato, sulfato, qualquer molécula com alto potencial redox. Então, por exemplo, nós temos aqui a glicose sendo oxidada por nitrato, produzindo gás carbônico, água e nitrogênio molecular. Quanto às fases da respiração, são três: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia fosforilativa. A glicólise ocorre no citoplasma, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia fosforilativa nas cristas mitocondriais. Okay? Todas têm síntese de ATP. Então, começando pela glicólise, também conhecida como via de Embden-Meinhof, né, que nada mais é do que uma fermentação incompleta, ocorre a fosforilação da hexose, ou seja, o açúcar vai sofrer fosforilação, vai ganhar fósforo. E é um processo anaeróbio, não depende de gás oxigênio. E ocorre no citoplasma de todas as células. E tem um saldo de produção de 2 ATPs.
e pode ocorrer por duas vias. A glicolítica, que é ligada à produção de energia, essa que a gente vai estudar, e a via das pentoses, onde esse composto produzido no final da glicólise vai produzir compostos intermediários para o metabolismo vegetal, como ribose, estilose, NADP, que nem eu comentei, que a respiração está ligada a vários outros processos. Então, de uma maneira geral, aqui nesse esquema, a glicose ela vai sofrer fosforilação aqui de ATP, e ela é uma molécula de 6 carbonos, vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos. Cada uma vai ser fosforilada, produzindo ácido pirúvico, ou piruvato. Então, cada molécula de glicose forma 2 piruvatos, certo? Numa fermentação normal, cada piruvato parte para outra maquinária bioquímica, fazendo a fermentação alcoólica, a fermentação metanogênica, cetogênica. No caso da respiração celular em si, esse ácido pirúvico, né, o piruvato, vai entrar na mitocôndria e participar do ciclo de Krebs. Mostrando aqui a reação, né, voltando só aqui, essa aqui é a fase 1 e aqui nós temos a fase 2. O estágio 1, então, nós temos a glicose com 6 carbonos, ela sofre uma fosforilação pelo ATP produzindo a glicose 6-fosfato, ou seja, o fosfato está ligado no carbono 6 da glicose, que uma enzima isomerase vai converter em frutose 6-fosfato, que sofre outra fosforilação e esse novo fosfato vai ser ligado ao carbono 1, formando a frutose 1,6-bifosfato ou bisfosfato, é a mesma coisa. Essa molécula de 6 carbonos vai ser quebrada pela aldolase em 2 moléculas de 3 carbonos, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona fosfato, que vai ser convertida em outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, cada molécula de glicose produz 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Lembrando que nessa etapa eu tenho o consumo de 2 moléculas de ATP e de uma molécula de glicose, 2 de gliceraldeído 3-fosfato. O estágio 2, o gliceraldeído 3-fosfato, lembrando que eu vou ter 2 deles, mas aqui eu vou mostrar um só, ele vai ser reduzido, formando o ácido 1,3-bifosfoglicérico, que vai ser convertido através de na síntese de ATP, vai tirar o fósforo que está ligado no carbono 1 em ácido 3-fosfoglicérico, que vai depois formar o ácido 2-fosfoglicérico, com a enzima enolase formar o fosfenolpiruvato, e com mais síntese de outro ATP, o piruvato, o ácido pirúvico, a última parte lá que faltava da respiração. Lembrando que tenho 2 estágio 2 para cada estágio 1. Então, no estágio 1, uma molécula de glicose formou 2 de gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, esse esquema que eu estou mostrando aqui ocorre 2 vezes para cada glicose. Aqui eu tive a produção de 2 ATPs, tá? Como eu tive 2 estágios, eu tenho a produção de 4 ATPs. Mas lembrando que no estágio 1 consumo 2, então tem um saldo de 2, né? 2 mol de ATP. Depois vamos para o ciclo de Krebs. Tá? No ciclo de Krebs, ele é conhecido como ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou do ácido cítrico. Os ácidos orgânicos sofrem descarboxilação, ou seja, vão ter a liberação do CO2. Nessa etapa, eu vou ter a liberação de gás carbônico. Aqui tem um esquema mostrando o ciclo, como acontece. Então, o gás carbônico, o piruvato entra aqui junto com o citrato e parte por todo esse ciclo liberando gás carbônico. E ele ocorre na matriz mitocondrial. Quais são as funções do ciclo de Krebs? A produção de energia, compostos redutores e esqueletos de carbono para outras etapas da planta. Por exemplo, a acetilcoenzima A, ela pode ser utilizada não só no ciclo de Krebs, ela pode entrar na síntese de isoprenoides, em terpenos e lipídios, que vão servir para a biossíntese de hormônios, como giberelinas e ácido abscíssico. O alfa-cetoglutarato vai participar da síntese de aminoácidos, de clorofila, de citocromos. E o oxalacetato, né, o ácido oxalacético, serve também para a síntese de aminoácidos e, juntamente com o fosfenolpiruvato, tem a síntese do ácido chiquímico, que é importante na síntese de alcaloides, flavonoides, lignina e ácido indolilacético, que é um hormônio. Como que ocorre o ciclo? O piruvato entra na matriz mitocondrial, só que o piruvato, ele não consegue entrar na reação em si, ele precisa de alguém que leve ele. Então, o piruvato ele se liga à coenzima A, formando um composto chamado acetilcoenzima A. Durante esse processo, onde o piruvato se junta com a coenzima A, formando acetilcoenzima A, eu tenho já a liberação de um gás carbônico. Tá? Lembrando que o piruvato tem 3 carbonos, aqui ele já perde 1. E também eu tenho a perda de um hidrogênio. No formato de acetilcoenzima A,
ele consegue entrar no ciclo todo. Tá na forma de piruvato? Não, mas acetilcoenzima sim. Lembrando que eu tenho 2 ciclos de Krebs para cada glicose. Cada glicose formou 2 piruvato e eu tenho um ciclo de Krebs para cada piruvato. Então, entrando nesse ciclo, o acetilcoenzima A entra no ciclo formando o que a gente chama de citrato ou ácido cítrico. Formou ácido cítrico, a coenzima A sai. Então, a coenzima A só serviu para pegar o piruvato, colocar aqui e depois ela saiu. Depois ele vai formar o aconitato, o isocitrato, daqui ele vai perder hidrogênio, vai perder outro gás carbônico e formar o alfa-cetoglutarato, que a coenzima A volta aqui junto com o NAD leva hidrogênios, tem a liberação de outro gás carbônico e a formação do succinilcoenzima A. Depois tem a produção de ATP e a coenzima A é liberada, formando succinato ou ácido succínico. O succinato tem o FAD, que é a flavinamida adenina de nucleotídeo, que vai sequestrar hidrogênios, mesmo papel que o NAD faz, formando o fumarato, formando o malato, que vai também o NAD sequestrar mais um hidrogênio, formando o oxalacetato, ou ácido oxalacético, reiniciando o ciclo. Então, esse aqui, de uma forma geral, é o ciclo de Krebs. Tá? Detalhes, isso aqui você estuda em aulas de bioquímica própria. Mas o que interessa, no ciclo de Krebs eu tive a liberação do gás carbônico. E vimos que o NAD e o FAD sequestraram o hidrogênio. Para onde esse hidrogênio vai? Para a próxima etapa. Só para conhecer, esse aqui é o Hans Adolf Krebs, que fez o ciclo de Krebs, que é o terror da bioquímica, tá? Mas foi uma das maiores descobertas da biologia. A terceira etapa é a cadeia fosforilativa, que ocorre nas cristas mitocondriais. É a etapa com maior síntese de ATP da fotossíntese. Eu tenho transferências de elétrons para complexos proteicos com potencial redox mais baixos e também fluxo de íons de hidrogênio da matriz para o espaço entre membranas, criando um gradiente de potencial eletroquímico e gerando ATP, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho a membrana, tá? A crista mitocondrial, aqui eu vou ter o espaço intermembranoso e aqui a matriz. O NAD, assim como o FAD, chega com o hidrogênio, então tem um elétron e um próton. O elétron é jogado nesse complexo enzimático, que são os citocromos. E o próton é jogado aqui para o espaço membranoso, formando um gradiente osmótico de prótons. Esse elétron vai passando de citocromo em citocromo, gerando ATP. E o NAD vai voltar lá para o ciclo de Krebs buscar mais hidrogênios. Tá bom? O FAD faz a mesma coisa. Os elétrons vão passando de citocromo para citocromo, perdendo energia e produzindo ATP. Esse excesso de prótons aqui no espaço intermembranoso cria um gradiente, um potencial eletroquímico. E aqui eu tenho uma proteína ATP sintase, tá? Quando os prótons passam por aqui, eles geram ATP também. Então, no processo aqui da cadeia fosforilativa, eu tenho síntese de ATP tanto pelos elétrons liberando energia nos citocromos, quanto na produção por o gradiente de potencial eletroquímico. Tá? E nesse final aqui, o oxigênio chega, ele é o aceptor final de elétrons, pegando dois prótons, 2 elétrons, formando a água. E aqui eu tenho a respiração aeróbia, tá bom? Aqui mostra o esquema bem mais complexo, só para vocês verem, tá? Ali foi só um esquema bem simples que eu fiz, e aqui tem mais complexo toda a estrutura da cadeia fosforilativa. Só que em algumas plantas existe uma proteína chamada desidrogenase alternativa, que em vez de produzir ATP, produz calor, que atrai os polinizadores, o que é muito interessante. E no final, qual é a contabilidade da respiração? A glicólise teve a síntese de 4 ATPs, mas gastou 2, então um saldo de 2. No ciclo de Krebs teve 2 ATPs e na cadeia fosforilativa 34 ATPs, ou seja, um saldo final de 38 mol de ATP por mol de glicose. É extremamente energético perto da fermentação. A fermentação produz só 2 ATPs. Lembrando que a fermentação é só essa etapa da glicólise. Então, a respiração aeróbia ela é 19 vezes mais eficiente do que a fermentação. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é só o geral da respiração, um resumo, né? Mais detalhes em aula de bioquímica. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar como que ocorre a respiração em cada órgão da planta e especialmente a fermentação em órgãos que estão em ambientes alagados. Dá o like no vídeo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!